O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um instantezinho. Jesus, manso e humilde de coração. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Eles falam e não praticam. Santo Agostinho diz que não existe missão mais desleal que ensinar uma coisa e viver outra. São Francisco gostava de pregar com a vida. E Santo Antônio de Pádua, doutor do Evangelho, um dos maiores pregadores e anunciadores do Santo Evangelho, ele sempre dizia: que cessam as palavras e que falem as obras. Às vezes a gente fala demais, sabia? Nós precisamos amar mais e falar menos. Nós precisamos orar mais e querer explicar menos. Nós precisamos se sacrificar mais e julgar menos. Aí o Evangelho acontece. Aí a transformação acontece. O Papa São Paulo VI, ele dizia que o pior pecado do homem moderno é achar que o pecado não existe. Pecado e doença espiritual é a mesma coisa. Falar que nós somos pecadores e falar que nós somos doentes é a mesma coisa. Nós dormimos com a doença, acordamos com a doença. Caminhamos com a doença. Comemos com a doença. Rimos com a doença. Cantamos com a doença. Padre, quando que nós vamos ficar livres do pecado? Segundo o Santo Padre Pio de Pietrelcina, enquanto circular uma gota de sangue no nosso organismo, nós não somos seres humanos, mas um campo de batalhas. Precisamos vigiar e orar. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, a graça está pronta, mas a carne
a natureza é fraca, é falha. Então, meus irmãos queridos, vamos declarar, mas declarar assim, não só com a emoção, mas com a nossa inteligência, a nossa razão. Vamos declarar uma guerra contra o pecado. Pecar é ofender a Deus, é renunciar conscientemente o Filho de Deus, nos ensina São João Bosco, e se entregar a Satanás. Pecado é isso. E o mundo inteiro jaz no pecado. Dorme no pecado, levanta no pecado, brinca com o pecado, faz piada com o pecado. O pecado crucificou o nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado destroçou o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, fez com que o seu sangue preciosíssimo fosse derramado. O pecado transpassou o coração imaculado de Maria. O pecado esmagou o coração puríssimo de São José. O pecado perseguiu e matou os santos, os profetas. O pecado gera o aborto. O pecado gera ideologia de gênero. O pecado gera a fome, as guerras, essas bombas que nós estamos vendo, infelizmente vendo, porque é uma guerra moderna, né? Uma guerra tecnológica. Nós estamos vendo a guerra praticamente em tempo real. Vejam o que eles estão fazendo na cidade de Mariupol. Mariupol é uma cidade litorânea da Ucrânia. Mariupol significa cidade de Maria, cidade de Maria. É uma cidade dedicada a Nossa Senhora. Por isso que ela está sendo a cidade mais castigada da Ucrânia. Porque Satanás, ele tem ódio de Nossa Senhora e ele quer destruir o que é da Virgem Maria. Mas ele achando que vai destruir a cidade de Mariupol, ele achando que vai destruir a Ucrânia, na verdade, já começou o triunfo do coração imaculado de Maria. Isso não para mais. O que está acontecendo na Ucrânia é o começo da derrota de um sistema globalismo. Tem o sistema globalista, né, oriental, liderado pela turma que está invadindo tudo, e tem o sistema globalista ocidental, que está por trás dessa ideologia de morte, dessa cartilha de morte, dessa agenda de morte. É um que está lutando contra o outro, e no meio tem um povo inocente, no meio tem crianças, no meio tem famílias, no meio tem igrejas, tem padres, tem religiosos, tem trabalhadores. No meio disso tem o catolicismo, tem a Santa Igreja. Mas Jesus está dizendo muito claramente para nós, que tem gente que se assume a imagem de cristão, a imagem de religioso, de um líder religioso, e são falsos. Porque falam uma coisa e vivem outra. Às vezes nem falam o que é certo, vai distorcendo o que é certo. Mas nessa quaresma nós precisamos declarar guerra contra o mal. Nós precisamos, com a graça de Deus, com o favor do céu, com o auxílio da Virgem Maria, dizer: Senhor, eu não quero que a soberba impere na minha vida. Chega de orgulho, Senhor, chega de prepotência, chega de autossuficiência, chega de vaidade, de vanglória, Senhor. Eu não quero isso na minha vida mais. Chega de ciúme, de intrigas, Senhor. Chega de inveja, chega de julgamentos, de críticas, Senhor, de maledicências. Eu não quero que isso impere na minha vida mais. Chega, Senhor, de ganância, chega de cálculos, chega de avareza, Senhor. Seja de ficar guardando demais. Guardando para quê? Acumulando para quê? Tudo isso vai perecer. Nós vamos para a sepultura, nós não vamos levar nada. Chega, Senhor, chega de materialismo, chega de hedonismo. Não quero mais cobiçar a mulher do próximo, não quero mais cobiçar o homem do próximo, não quero mais fazer do pecado um projeto de vida. Chega, basta, Senhor, basta de impureza, basta de fornicação, basta de adultério, basta de bailes, basta de bebedeira, de comelança, basta, Senhor, de drogas, basta de violência, basta com isso, Senhor. Chega, basta, eu não quero mais, Senhor. Não quero ira, não quero impaciência na minha vida mais.
Não quero esse gênio, esse mau humor na minha vida, essa tristeza, não quero, Senhor, essa indisciplina. Chega, basta, Senhor, guerra contra o mal, guerra contra o pecado. Basta de gula, basta de preguiça, basta de procrastinação, basta de ficar postergando as coisas que eu preciso fazer, basta com os pecados, Senhor. Eu quero as virtudes, eu quero o Espírito Santo, eu quero, Senhor, te amar. Eu quero o que tu queres, meu amigo, esposo de minha alma. Como eu quero te amar, Senhor, como eu quero ser santo, como eu quero me dedicar, muito mais, muito mais, muito mais. Eu quero ser aquilo que o Senhor pensa de mim. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz isso: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E o pecado é tudo que destrói o projeto de Deus contra nós. E nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser restaurados. A leitura do profeta Isaías nos mostra claramente isso. Isaías capítulo 1, versículo 10 até 20. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Deus está falando com aqueles que estão à frente, os líderes políticos e religiosos. Porque a gente vem na missa, a gente acha que a conversão é só para nós, né? Conversão é para o padre, conversão é para a senhorinha que está ali, conversão é para o Senhor. E os líderes, e os grandes da terra, os reis da terra, os chefes da terra, os políticos, aqueles que estão, os artistas, os jornalistas, os professores universitários, eles não precisam de conversão? Eles não precisam mudar de vida? A palavra de Deus está dizendo: ouvi, magistrados de Sodoma, os grandes, prestai ouvidos aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. Quaresma é tempo de conversão para todos, desde presidentes até o coitadinho que está ali na esquina catando lixo. A Quaresma é tempo de mudança, de ação de Deus no coração de todos, como foi em Nínive. Se nós quisermos, se nós deixarmos, seremos aliviados. Se nós persistirmos no erro, o próprio pecado nos destruirá. E o Senhor, Ele não sabe mais o que faz com a sua infinita misericórdia para nos atrair. Meus irmãos, é impressionante a riqueza da liturgia da palavra na Quaresma. É impressionante. Versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações da minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde e debatamos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como púrpura, ou seja, sejam densos, sejam grandes, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, olha onde está. Obedecer quem, Padre? Obedecer o Espírito Santo. Obedecer o mover de Deus, a ação de Deus na tua vida. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Veja como Deus é bom, como Deus é providente, como Deus quer nos saciar, como Deus quer encher a nossa vida de abundâncias santas. João 10:10, eu vim para que tenhais vida e uma vida em abundância. Mas se recusardes e vos rebelardes pela espada, sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Vamos, queridos, amados, olhar para a face de Jesus, a santa face de Jesus na Eucaristia, a santa face de Jesus na cruz, a santa face de Jesus, menino, criança, a santa face de Jesus, Mestre das nações, que nos ensina. E é tão bonito isso. Termino. As promessas que Jesus fez àqueles que adorarem a sua sagrada face.
Esses dias nós fizemos, né? Na terça-feira que antecedeu as cinzas, a quarta de cinzas, nós fizemos uma Santa Missa votiva e toda a homilia voltada à Sagrada Face do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos recordar, porque ontem eu fui ver em alguns manuais de oração, são poucos manuais de oração que trazem a ladainha da Sagrada Face, pouquíssimos manuais. A igreja, assim, né? Nós, quando eu falo igreja, somos nós meio que esquecemos, aqueles que escrevem, aqueles que pregam, aqueles que compõem as organizações, os livros de organizações de oração, dificilmente traz a ladainha da Sagrada Face, e eu desconheço promessas mais ricas do que a contemplação, a adoração e a veneração da Sagrada Face do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu recebi de um pessoal que ouve as nossas homilias, essa Sagrada Face veio junto com alguns textos e algumas coisas. Eu carrego essa Sagrada Face comigo já faz uns 20 anos, tenho ela no meu quarto, mas de um tempo para cá ela está gritando, os olhos de Jesus estão saltando o meu coração com essa promessa. Gostaria de fazer essa promessa, de ler essa promessa do coração de Jesus, da Sagrada Face de Jesus. Como isso é precioso para nós, meus irmãos. O Senhor diz assim, a irmã Maria de São Pedro, em Tours, na França, 1848. Que palavras, que promessa, eu desconheço, eu nunca vi algo tão profundo na vida. Se Deus quiser, nós vamos adquirir sagradas faces pequenas aqui para distribuir para as pessoas. Que todos nós tenhamos a Sagrada Face nas nossas casas, nas nossas mãos, que quando formos rezar o Santo Rosário em família, coloquemos a Sagrada Face. Quando formos ler a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, que fiquemos com a Sagrada Face diante dos nossos olhos. É muito profundo. Esta face é como o selo da divindade que tem o poder de reimprimir nas almas a que elas se dedicam à imagem de Deus. Eu lhes concederei uma contrição tão perfeita que mesmo seus pecados serão transformados diante de mim em joias de ouro precioso. É o que está dizendo em Isaías. Se os vossos pecados forem como o carmesim, se os vossos pecados forem vermelhos como a púrpura, se tornarão brancos. É isso que o Senhor está dizendo. Eu lhes concederei uma contrição tão perfeita, que mesmo seus pecados serão transformados diante de mim em joias de ouro precioso. O que massacra a tua vida? Quais que são as suas falhas? Aonde que estão as tuas misérias? Aonde o demônio te jogou? O que você carrega por muito tempo? O Senhor está te dizendo que Ele vai fazer disso, da tua pior derrota, joias de ouro precioso. A irmã Pierina Maria, o Senhor diz assim, toda vez que alguém contemplar a minha face, derramarei o meu amor nos corações, e por meio da minha face vão se obter a salvação de muitas almas. João capítulo 14, versículo 23. Todo aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Vamos fazer mais silêncio, vamos rezar mais. Saber ficar sozinho, como é bom saber ficar sozinho com Jesus, com a Santíssima Trindade que mora em nós, porque é de dentro de nós que vai brotar um rio de água viva, que vai restaurar a face da terra. Senhor, nós pedimos a misericórdia para o povo da Ucrânia, para todo mundo, Senhor, que a tua misericórdia, a tua face, Salmo 89, feliz o povo, Senhor, que caminha à luz da vossa face, que a vossa face, Senhor, proteja os refugiados, que a vossa face proteja
a Santa Igreja, o povo simples. Que a vossa face, Senhor, tire o ódio do coração dos políticos, dos governantes, daqueles que estão à frente, daqueles que já se entregaram a Satanás. E que Nossa Senhora de Medjugorje, Rainha da Paz, Jesus misericordioso, com a sua face misericordiosa, proteja a Santa Igreja, proteja a Europa desse mal que vem graçando do Oriente, e que os homens se reconciliem. Números capítulo 6, versículo 34. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e compadeça de ti. O Senhor volte para ti a sua face e te dê a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.